Boa tarde. Vamos conversar hoje a respeito de uma característica exclusiva do Senhor Deus, que está descrito pelo próprio Cristo, pelo próprio Messias, na lição que ele deu àquele jovem rico, que está descrito em Lucas capítulo 18, verso 18. Vamos ler aqui. Certo homem de posição, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Então, nessa pequena perícope, nós vemos uma característica que é exclusiva de Deus. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Nem o próprio Cristo arrogou para si esse adjetivo. Ele entendeu, o próprio Cristo entendeu, que a perfeição da bondade é tamanha que cabe somente a Deus, somente ao Pai Celestial se declarar como bom. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Nós vemos também Tiago, tocando no mesmo assunto, lá no livro que leva o nome dele, Tiago, capítulo 1, verso 17. Diz Tiago assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Aqui nós vemos mais uma característica da bondade de Deus. A inexistência de variação. O Tiago ainda complementa, não há variação, não pode existir variação nem sombra de mudança. Deus é imutável, como já disse, lá como está escrito, lá no profeta Malaquias, no livro de Malaquias, do Antigo Testamento, eu, o Senhor, não mudo. E aqui Tiago está dizendo que no Pai das luzes não pode existir variação de sombra ou mudança. Deus, ele é perfeito, ele não comete erros, ele é soberano. Ele é de uma magnitude tal, a perfeição dele, que a mente humana não pode compreender. E nem há como explicar de maneira pormenorizada através de palavras. Não há como explicitar isso. Tanto que Cristo, ele só se limitou a dizer àquele homem, por que me chamas de bom? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. E não se estendeu mais o assunto. Então, a partir de Tiago, nós vemos lá, Tiago capítulo 1, verso 17, nós vemos que essa bondade, ela não tem variação. Ela não tem possibilidade de erro. Não, Deus não é bom agora, dali a pouco ele deixa de ser bom, às vezes se torna mais ou menos bom, não. Ele é um Deus imutável. É um Deus que não está sujeito à mudança. É algo que a gente não pode entender, mas é algo que a gente deve compreender. Que somente Deus tem essa característica peculiar da perfeição. A bondade é nível de perfeição. Somente Deus é bom. Somente Deus tem essa qualidade. É isso que Cristo está ensinando lá, aquele jovem rico, no capítulo 18, verso 18 do livro de Lucas. Agora, é claro que o assunto se estendeu ali, a gente não vai estudar hoje no vídeo a respeito do apego, a respeito do cumprimento dos mandamentos e tal, porque o objetivo desse vídeo é justamente exaltar a exclusividade da bondade. Só podemos dizer que um é bom. A Bíblia toda, ela aponta para uma bondade. Existe uma bondade. Existe apenas um ser que é bom. É só o Senhor é bom, é só Deus é bom. Nem Cristo não quis esse título de bondade. Tanto que esse jovem rico compareceu perante ele e fez uma pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele não aceitou esse título de bom. Nós vemos também Davi falando sobre a bondade de Deus. Lá no Salmo 25,
capítulo 25, verso 8. Bom e justo é o Senhor. Bom e justo é o Senhor. Novamente Davi está atribuindo a Deus. É o Senhor que é bom e justo. É uma característica dele. Confirmando então, Cristo está confirmando o que Davi já tinha dito. E Davi confirma também o que Tiago falou, que a bondade é um atributo de Deus. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Salmo 25, capítulo 25, verso 8. Em Romanos, capítulo 7, verso 12, Paulo fala justamente sobre a lei de Deus. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Por que a lei de Deus é definida como santa? Porque é algo que é separado da impureza humana. Paulo está dizendo que essa característica da lei, a santidade, ela nos leva a entender a lei de Deus como algo separado. Santidade, como a gente já conversou, é separado. Ela não se contamina com os desejos humanos. A lei de Deus é algo supremo, é algo que está acima da capacidade de discernimento do homem e é algo puro. Por isso que Paulo afirma lá em Romanos 7, capítulo 7, verso 12. De fato, a lei é santa. Ela está separada de toda impureza, de todo pecado, de toda iniquidade humana. Porque a lei de Deus ela foi feita pelo Senhor. Ela é reflexo do Senhor. Além de ser santa a lei de Deus, o mandamento de Deus, que está lá os mandamentos do Senhor, lá em Êxodo capítulo 20, é santo, justo e bom. Novamente nós vemos aqui a bondade, que é atributo exclusivo de Deus, atribuído também à obra de Deus. O mandamento é a obra de Deus, é a criação de Deus, como o homem é a criação de Deus, como os seres da natureza são criação de Deus, os mandamentos e a lei de Deus são criação dele também. E como a criação de Deus, ela é pura, então ela é santa, ela é separada, ela não está no mesmo nível. A lei de Deus, os mandamentos de Deus não estão no mesmo nível do conhecimento humano, porque ela é pura, ela é santa, ela é separada, ela é imaculada. E os mandamentos de Deus, eles são puros, santos, eles são separados, eles são livres de contaminação, e no sentido de ser imaculados. Os mandamentos do Senhor são algo sublimes, algo que a gente não pode compreender, porque eles guardam a pureza de Deus, eles são o reflexo de Deus. Além disso, eles são justos, os mandamentos e a lei do Senhor são justas, e são bons também. Porque Paulo diz lá em Romanos 7, capítulo 7, verso 12, o mandamento é santo, justo e bom. Bom reflete justamente esse atributo de Deus. Então, tudo que Deus toca, tudo que Deus faz, tudo que Deus cria é bom. Porque Ele é bom. Somente Ele é bom. Ele é o bom. Atributo, a bondade é um atributo exclusivo de Deus. Nem Cristo aceitou ser chamado de bom. Para ver o nível de pureza da palavra bom. O nível de elevação. Nem Cristo aceitou. Bom é só Deus, é só o Criador. Por reflexo, a lei de Deus é santa e os mandamentos de Deus são santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Então, como o mandamento é reflexo de Deus, nós não podemos questionar os mandamentos. Não é algo facultativo. É isso que a Bíblia está ensinando. O mandamento é algo puro. É algo incorruptível. E por isso tem que ser cumprido. Por isso que Deus deu a eles para a gente respeitá-lo. Por ele ser santo, justo e bom. E pela lei de Deus ser santa. Porque é um reflexo do próprio Deus. Ser santo, justo e bom. Portanto, nós vimos nesse vídeo hoje que a bondade é um atributo exclusivo de Deus. Nem Cristo aceitou
ser chamado de bom. Quando disseram para ele, bom mestre, ele perguntou, por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Então vamos cumprir a lei de Deus, vamos obedecer os 10 mandamentos que está lá em Êxodo 20, vamos cumprir os ensinos de Cristo, porque tudo que Deus faz é reflexo do caráter, e o caráter de Deus é bom, é o único ser sublime, eterno, que é bom. Vamos orar a Deus, vamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, vamos voltar o nosso caminho ao Senhor e vamos cumprir e obedecer a lei e os ensinos de Deus, porque são bons. Por que são bons? Porque eles são reflexo de Deus e o único que é bom é Deus. Que o bom Deus, o único eterno, bom Deus, abençoe a todos e dê uma excelente tarde. Em nome de Jesus.